Bom, meu nome é Carlos, sou da CDS Informática, sou MVP de C Sharp e a gente vai conversar aí nesses próximos, se vira nos 30 minutos, sobre as novidades do Entity Framework 6, beleza? Vai ser um pouquinho corrido porque tem bastante conteúdo e então peço aí, se vocês tiverem perguntas, segura para o finalzinho aí para a gente poder conseguir responder de todo mundo, tá? Muito bem. Entity Framework 6, o que mudou agora? Eu coloquei ainda aí, ó, agora na versão Open Source. Não vou conseguir abordar em 30 minutos tudo que eu gostaria de falar de novidade do Entity Framework. Então eu escolhi algumas coisas para mostrar para vocês, tá? Uso de programação assíncrona. Quem assistiu a palestra do Sonino aqui? Bruno Sonino. A galera assistiu, bacana. Então eu consigo hoje usar no Entity Framework 6 alguns recursos de programação assíncrona. Consigo trabalhar com Custom Conventions, que é uma maneira de eu configurar o meu banco de dados. A partir da versão 6, a gente tem agora como utilizar Store Procedures para fazer insert, delete e update no banco, tá? Apenas. Vou mostrar também um pouquinho de como é que é a configuração baseada em código, como gerar log de todos os comandos que estão sendo enviados para o Entity, e aí, logicamente, que embutido em tudo isso tem algumas melhorias de performance que estão sendo feitas, melhorias no controle de transação e muitas outras coisas que eu vou passar o site, vocês vão ver. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é versão alfa. O que isso quer dizer? Que não é recomendável que nenhum dos senhores utilize esse negócio em produção. Não vai chegar na sua empresa segunda-feira falar que o Carlos mandou usar o Entity Framework 6. Você pode usar, mas não é recomendável porque é a versão alfa. Mais especificamente, é a versão alfa 3. Tá bom? Beleza? Mas não quer dizer que o negócio está todo cheio de problema. Ele funciona muito bem, tá? Muito bem. Para quem já trabalha com... Quem trabalha com Entity Framework aqui já? Poxa, ó, bastante gente, hein? Então esse comando aqui é familiar a todos vocês que trabalham com Code First. Lembrando que o Entity Framework tem 3 sabores, né? Tem o Code First, Model First e Database First. Nós estamos falando aqui de Code First. Vou escrever o código e vou gerar modelo, vou gerar banco. Se você quer trabalhar com Entity Framework versão 6, Alpha 3, até o momento, na sua linha lá do NuGet, você vai colocar lá no finalzinho da linha, menos pré. Pronto, feito isso, ele vai instalar na sua máquina ali a versão 6, Alpha 3 do Entity Framework. Legal? Muito bem, o código é open source. Isso quer dizer o quê? Que o código está disponível para todo mundo. Você pode entrar nesse site, que é o entityframework.codeplex.com, baixar todo o código-fonte que está versionado com o Git e está usando o teste unitário do XUnit, então é um projeto meio diferente lá. Você pode baixar todinho o código-fonte do Entity e olhar. Como você tem acesso ao código-fonte, tem duas coisas que eu acho interessante. Primeiro, eu posso usar esse código para estudar, ver como é que ele é feito, como é que está sendo implementado, já que a maioria do código que está nesse projeto foi feito pela Microsoft. Hoje é um projeto open source, algumas pessoas podem, todo mundo pode trabalhar no projeto, mas a maior parte do código foi feito pela Microsoft. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto tem 10.000 testes unitários. 10.000. Tá? Só para o Code First, só para o Entity Framework aqui. E assim como você pode baixar o código-fonte para estudar, você pode também colaborar. Então, eu tenho uma coisa que eu acho que devia ter no Entity e os caras não fizeram. Vou lá e escreve. Escreve e submete. Você tem um código-fonte agora. Tá? Detalhe, esse projeto open source tem um detalhe interessante. Você pode escrever o código, pode submeter o código para o repositório, mas só a Microsoft gera a versão final. Você não gera. Então, ao dar o check-in no repositório e compilar lá dentro, o que vai ser baixado no NuGet com menos pré não é o seu código, é o que a Microsoft fez. Ok? Porque a Microsoft vai revisar todo o código-fonte que está sendo colocado lá, já que a responsabilidade do produto ainda é dela, certo? Ela é a dona do produto ainda. Tá? Mas todo mundo pode escrever o código. Beleza? Existe uma coisa que... a Microsoft tem um ciclo que ela gera as versões, agora as versões alfa. Mas existe um conceito aí nesse projeto chamado build noturno, night build. Então você pode, todo dia, baixar uma versão nova do Entity Framework que está sendo compilada. Um dos recursos que eu vou mostrar aqui, que é o log de banco de dados, só está implementado na versão night build. Então se eu baixar a versão padrão lá com menos pré, eu não vou ver esse recurso. E aí vamos ao que interessa, certo? A gente tem aqui, eu estou com o projeto... com o código-fonte do Entity Framework, tá? É um código bem extenso. Então, por exemplo, eu deixei aqui para mostrar para vocês o código-fonte do método SaveChanges. Então, todo mundo aí usa Entity sabe o que é SaveChanges, né? Está aqui o código-fonte dele. Como é que ele funciona.
E tem um detalhe interessante agora no Save Changes. Eu tenho uma outra versão do Save Changes, que é o Save Changes Async, que está logo abaixo. Então, quando eu chamo o Save Changes Async, ele chama um outro método. Então, agora eu tenho, na programação assíncrona do Entity Framework, tem o Save Changes, tem o toList, toList Array, tem vários métodos que foram implementados de maneira assíncrona. E olha só que interessante, só se não for o Framework 4, tá? Tem que ser um Framework acima, porque programação assíncrona, o Bruno falou para vocês lá, só no Framework 4.5, beleza? Então, se você está com um projeto de Entity no Framework 4.5, você consegue usar esses métodos de maneira assíncrona, tá? Deixa eu ver se ele já carregou aqui os testes, ele não conseguiu carregar ainda, tem 10.823 testes, que eu contei hoje de manhã. Então, por exemplo, eu tenho aqui um projeto só com os testes, ó. Só com teste, por exemplo, do Codefish, ó. Um exemplo de teste qualquer aí, tem 10 mil, tá? É interessante olhar esse código? É muito interessante. Se eu compilar esse código, vai gerar lá o Entity Framework DLL? Sim, vai gerar o Entity Framework DLL, você pode usar no projeto seu se você quiser. Então você pode baixar o código, implementar alguma coisa que você acha interessante, fazer algum teste e depois disso submeter para a Microsoft se você achar interessante. Deixa eu só pegar aqui o meu tablet. Então, código-fonte. Beleza, lembrando que esse código-fonte está no Codeplex. Legal? Então, vamos agora para as outras demos. Primeira coisa que eu falei para vocês é que o Entity Framework tem agora programação assíncrona. Então, eu criei aqui um projeto MVC bem simples. O objetivo aqui não é falar de MVC, é falar de Entity Framework assíncrono. Olha só. Então, eu tenho aqui o meu contexto, que já está aqui, ó. Eu usei aqui o nosso famoso e conhecido banco Northwind, tá? Todo mundo aqui acho que conhece esse banco. Eu fiz engenharia reversa usando ali as ferramentas que o Carlos acabou de mostrar para nós, usando o Entity Framework PowerTools. Quem usa PowerTools aqui? O pessoal não usa, mas já conhecia PowerTools? Legal. PowerTools é bacana quando você tem um banco de dados pronto e quer trazer para o Entity Framework. Então usei aqui engenharia reversa. Olha só, eu tenho aqui uma aplicação MVC simples, tá? Ela tem um método padrão dela aqui, que é um action result, e eu tenho agora uma outra action que eu vou retornar um dado de maneira assíncrona. Lembrando que todo método assíncrono tem que ter a palavra async e tem que ser do tipo task, tá? Então a única coisa que eu mudo é, eu coloco um async task e aí eu dou um return com await e eu dou aqui um toList async. O que vai acontecer quando eu rodar esse código? Vamos lá. A grande vantagem de eu usar programação assíncrona é eu não parar a interface do usuário, certo? Ou o código não ficar parado esperando que ele seja executado. Então nesse caso aí, vou clicar aqui no listar, ó, que é o meu botão. Eu tenho agora aqui um breakpoint no async. Vou mudar aqui para ele rodar. Olha só, ele está rodando e já voltou para a interface. Então eu não tenho travamento de interface. Agora ele rodou, logicamente que vai mostrar o resultado na tela. Perceberam a diferença? Se eu não tenho um método assíncrono, enquanto aquele toList não retornar, a interface fica travada. Tá? Essa é a grande diferença. Então eu melhoro a responsividade da aplicação. Beleza? Então, simplesmente um toList async. Detalhe importante. Se você vai usar qualquer método assíncrono no Entity Framework, você tem que adicionar obrigatoriamente o system.data.entity. Se você não fizer isso, nenhum método assíncrono vai aparecer. O método assíncrono é um extension method, tá? Então, se você não colocar esse namespace aí, ele não vai aparecer lá na sua lista. Você vai ficar procurando lá, toList não vai aparecer nada. Você fala, poxa, mas eu estou com o Entity 6 e não está aparecendo assíncrono? Porque você tem que colocar esse método aqui. Beleza? Vamos seguir. Custom Conventions. Deixa eu só voltar o meu projeto aqui ao estado original dele. Custom Convention é o seguinte, você tem, quando você faz um mapeamento, eu tenho aqui uma entidade de produto, bem simples, tá? ID, nome, custo e venda. Se eu rodar essa criação de banco, como é que esse campo vai ser criado no meu banco? De uma maneira padrão lá, né? 18,2 no campo, o string como max, enfim. Ele vai fazer um negócio meio padrão. Tem como resolver isso? Hoje? Tem, lógico. Você faz uma entidade de configuração, né? Você vai lá e acerta a configuração. Então, por exemplo, deixa eu só comentar aqui. Então, se eu rodar isso aqui, se eu rodar esse meu programa simples, o que ele vai fazer? Eu configurei para ele criar o banco de dados para mim. Então, ele criou, vou usar aqui o Model Explorer, Object Explorer, né? Vou abrir aqui o meu database, esse cara aqui, tabelas. Tá aqui, ó, ele criou uma tabela com o nome de
produtos, né? Que também dá para resolver, né? Fica meio chato aqui porque ele está usando o conceito de pluralização. E eu não quero trabalhar, eu quero que a minha tabela tenha o nome certo. Eu consigo resolver isso, para quem já trabalha com ente, de duas maneiras. Eu posso remover a pluralização, ou eu posso ir lá na tabela e dar um toTable lá com uma anotação e botar o nome que eu quiser na tabela. O que eu vou fazer aqui, que é remover a pluralização, na verdade já é um conventions, tá? Só que até a versão 5 do Entity eu só consigo remover conventions. Eu não consigo colocar conventions. Isso dava um maior trabalho para fazer. Então eu vou remover uma convention. Se eu remover uma conventions, o que vai acontecer com aquele meu produto esse? Eu estou removendo o pluralization, ele vai ficar como produto, certo? Então se eu dar um refresh aqui, ó, ficou ali já produto, ó, maravilha. Só que o meu campo continua errado. Não é o que eu quero ainda. Na verdade, eu tenho aqui os meus campos como 18,2 no decimal. Tá, como é que eu resolvo isso agora, hoje? Eu venho aqui na configuração e eu adiciono uma classe de configuração, não é? Um configurations. E nesse configurations, espera aí, apertei errado aqui. Nesse configurations, eu vou lá e falo assim, olha, eu crio uma classe de configuração que herda ali de entity type configuration. Eu falo assim, ó, a propriedade de saldo, eu quero uma precisão de 20,5. É isso que eu faço hoje, certo? Para todas as minhas classes que eu preciso mudar o comportamento de alguma propriedade. Se eu rodar esse código, ele vai mudar somente essa propriedade. Mas imagine o seguinte, você fala assim, poxa, mas no meu modelo tem centenas de campos de preço, de custo e campos decimais. Eu vou ter que fazer isso para todos os campos? Hoje você vai ter que fazer para todos os campos. Então se eu olhar aqui agora no meu modelo, novamente, olha só, aqui agora ficou 20,5, que foi o que eu configurei ali, certo? O que o Conventions vai me ajudar agora? Primeira coisa, eu tenho agora aqui uma outra propriedade no Conventions que eu não tinha no 5, que é o add before. Então agora, ao invés de só conseguir remover um Conventions, eu consigo adicionar um Conventions. Que Conventions? Em cima de qual propriedade? Eu quero em cima do tipo decimal. E aí, em cima do tipo decimal, eu vou criar uma classe de Conventions, que é uma classe, não é muito difícil de entender. Você cria uma classe herdando de EDM Conventions, e aí eu digo o seguinte, ó, quando o tipo for o tipo decimal lá em cima, e não tiver sido definido nada ainda na escala, que é onde eu quero mexer, executa isso. E eu fiz uma coisa diferente. Se o nome do campo que estiver sendo passado no modelo for o campo de custo, eu quero uma precisão de 15,3, e para todos os outros que você encontrar no modelo, eu quero 15,2. Isso quer dizer o quê? Que no meu modelo aqui na minha classe produto, esse campo vai ser feito de maneira diferente, porque eu fiz uma condição ali para ele. Eu vou rodar agora isso, e vocês vão ver que como é que vai ficar meu banco de dados. Então a ideia do Conventions aqui, nesse caso, é eu poder aplicar um tratamento para todas as propriedades do meu banco de dados. Ok? Acho que eu não executei, né? É eu poder aplicar um tipo de configuração que pode ser qualquer configuração de banco. Vamos lá de novo. O que mais que eu consigo fazer? Olha só, 15,3 aqui, 15,2 aqui. Eu consigo aplicar de maneira linear em todo o banco de dados qualquer tipo de ajuste. Posso também trabalhar em cima de tamanho máximo, tamanho mínimo. Basicamente, qualquer propriedade do objeto eu consigo fazer agora adicionando conventions. Legal? Vamos seguir. Uma coisa que é muito pedida hoje, e muita empresa usa, é fazer inserção, deleção e alteração usando Store Procedure. Quem aqui trabalha com esse tipo de coisa? Ah, não, na minha empresa o cara só deixa inserir no banco se chamar uma procedure. Não deixa fazer insert direto. Tem muita empresa que tem isso como regra. E aí você gera um problema no Entity, né? Porque o Entity ele vai no banco e faz direto. Como é que você resolve isso agora? Você tem que fazer o código todo manual, dá uma trabalheira. Foi colocado a partir da versão 6 um mecanismo para que eu consiga mapear a procedure, tá? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, de novo, as mesmas classes. Tá? Mesma classe, ó, mesmo carinha toda hora aqui. E agora eu tenho aqui uma procedure para insert, e aí a regra é, para você usar mapeamento tem que ser o nome da entidade, underline insert, underline update e underline delete. Beleza? Mas, como eu sou diferente aqui, eu vou criar um de deleção com outro nome qualquer aqui, para mostrar que eu consigo também fazer isso.
Então você já tem a sua procedure no banco lá que faz a insert, delete, update, eu consigo agora fazer um mapeamento. Como que eu faço isso? Lá no meu contexto, eu tenho uma propriedade agora chamada map to store procedures. Simples assim. Nome da entidade que você quer usar inserção, deleção e alteração com procedure, ponto map store procedure. Vou aumentar aqui, o pessoal não está enxergando lá. Map store procedures. Modelbuilder.ent, nome da entidade, map store procedure. Se você fizer isso, ele vai procurar produto insert, produto delete, produto update. Se você quiser trocar o nome, eu vou usar o map store procedures e vou passar aqui qual o método que eu quero, delete, insert, update, e o nome da procedure que eu quero que ele use. Então você já tem um nome de procedure lá que você faz o mapeamento dela aqui. Beleza? Muito bem, para vocês falarem que eu não estou enganando vocês, eu vou rodar aqui o profiler do SQL. Vou criar aqui um profiler. Vou filtrar por um usuário que eu já tenho aqui, só para não ficar aparecendo um monte de coisa na tela. Então, vou pegar aqui o login name, como se fosse o usuário teste, tá? Porque na minha string de conexão ali, o usuário é teste. Então, o que acontece se eu rodar esse programa agora? O que ele faz na prática aqui? Vou deixar ele rodar. E o profiler vai pegar isso lá. Rodou. O que eu estou fazendo aqui na prática, no meu código, é bem simples, tá? Olha só. É um entity padrão. Crio uma entidade, adiciono e salvo. Pego a mesma entidade, mudo o nome dela e salvo. Ou seja, eu gerei um insert e um update. Depois eu fiz aqui uma remoção. Eu inseri, alterei e removi. Só para mostrar o CRUD, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui a chamada da procedure de insert. Tá aqui, ó. O insert foi chamado aqui, ó. Produto insert, para inserir o produto. Tá? Eu tenho aqui a chamada do produto update para fazer alteração, alterando para teste alterado. E eu tenho, por último aqui, a execução do deleta produto, porque eu troquei o nome dela. Então, eu fiz a mesma coisa no entity. Eu não mudei o código do entity, eu só mudei o mapeamento. Amanhã, se o DBA falar assim para você, agora nós abolimos a política de procedure, não vamos precisar mais usar. Você vai ter que vir aqui no seu modelo e você vai simplesmente comentar essa linha. Se você comentar essas duas linhas, o entity passa a trabalhar da maneira tradicional, que é fazendo insert, delete, update. Insert, delete, update. Legal? Em procedure que não é insert, delete, update, como é que eu faço? Não tem jeito ainda, você tem que continuar fazendo usando chamada de SQL, porque não tem suporte ainda nativo no Code First. No entity normal você tem suporte, no Code First ainda não tem. Tá? Vamos seguir. 10 minutos. Se vira nos 30. Isso é bom que você fica com a adrenalina a 1000. Né? Então vamos lá. O que é o Code Based Configuration? Então, olhando aqui o nosso exemplo do CRUD aqui da procedure, olha só. Normalmente eu venho aqui e coloco a minha string de conexão no arquivo de configuração, certo? Ou no app-config, ou no web-config, e é um negócio parecido com isso aí, né? Dou o nome do contexto, nome da string, onde é que está o banco de dados, qual é o provider que eu uso, né? Que aqui no meu caso é o SQL Server. Agora, não sei se vocês já repararam que quando você adiciona o entity num projeto, ele cria isso aqui, ó. Um Default Connection Factory, que aponta para aquele banco chamado LocalDB, que o Visual Studio instala por padrão quando você coloca ele. Então, se você não colocar nenhuma string de conexão lá em cima e mandar rodar um projeto no entity, ele vai criar o banco aqui dentro. Muito bem. Usando esse conceito da Factory, foi implementada agora no Visual Studio, no entity, desculpa, uma classe de configuração, chamada DB Configuration. Ela faz muito mais do que só a string de conexão, tá? Então, você vai criar no seu projeto uma classe com um nome qualquer que herda de DB Configuration, tá? E aí eu vou setar aqui, ó. Vou setar Default Connection Factory e vou dizer que a minha conexão padrão é uma SQL Connection, que aponta para o banco local, com esse usuário e com essa senha. Percebe que eu não coloquei o nome do banco de dados ali. Como é uma Default Connection, uma Connection Factory, eu não vou dizer para ela o banco. Ela pode criar qualquer tipo de banco. Aonde que vai o nome do banco nesse cenário? No contexto. O nome do banco está aqui, ó. Então eu vou criar um construtor do meu contexto passando o nome do banco. Eu tinha criado o XYZ, eu vou colocar aqui o XYZ_2 agora. E aí, o resto, tá vendo? Ó, não tem nada de diferente, eu não estou dizendo para ele usar a classe de configuração, nada. O modelo automaticamente busca a classe de configuração e roda essa classe de configuração no momento que ele for executado
a criação do contexto. Então, não importa o nome que você der para essa classe, não precisa configurar, fazer nada. Você precisa apenas criar uma classe de configuração. Para que você vai usar uma classe de configuração? Então é o XYZ underline 2, né? Então tá aqui, ó, criou o meu banco, tá? Por que eu não usaria o arquivo de configuração? Porque no arquivo de configuração eu posso expor as minhas informações. Ah, tá lá o meu usuário, minha senha. Tudo bem, posso criptografar, fazer um monte de coisa. Mas hoje, para você criar uma configuração padrão em arquivo, é um negócio meio trabalhoso. Tem que chamar a classe estática, antes de chamar o construtor. Dá um pouquinho de trabalho fazer isso, não sei se alguém aqui já fez. Isso resolve esse problema. Porque eu pego isso aqui, e lógico, essa informação pode vir criptografada de um lugar qualquer aí da sua aplicação, beleza? E para a gente finalizar, que eu acho que eu devo ter uns 2 minutos ainda. 3? Ou mais? Bom, então tá bom. Na verdade eu tenho 9 minutos. Aí o seguinte, a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é uma coisa bacana, bem legal. Por exemplo, como é que eu sei, quando eu executo um projeto no Entity, o que está indo para o banco? O que esse cara está jogando aqui? Como ele está fazendo? É isso que o DBA pergunta? Ah, esse negócio de ORM é furado, não usa esse troço, não. Você vai fazer uma query toda errada lá para o banco. Não é isso que o cara fala? Fala, né? Ah, eu não confio nesse negócio, eu faço a minha query. Não é assim? Tem algum DBA aqui? Eu vou apanhar lá fora. Ainda bem que não tem. Eu dei construindo uma empresa que o cara não tirava a Procedure, mas nem por decreto. Nem provando para ele que ela não tira. Tá bom. É uma briga filosófica, né? Muito bem. Aí eu posso, durante o desenvolvimento, aí para usar esse recurso aqui, que é o log, eu preciso do build noturno, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? A única coisa que eu vou mudar é o seguinte, ó, eu tenho uma propriedade nova no meu database aqui, ó. Database.log. Então, contexto.database.log. Isso aqui é um método qualquer que recebe uma string como parâmetro. Ah, dá para formatar, fazer um monte de coisa? Dá. Não ia tentar mostrar tudo isso. O que isso faz? Ó, aqui no meu método, eu simplesmente mandei jogar na console para a gente ver. Tá? Aí eu fiz a mesma coisa. Ó. Adicionei um produto, alterei e mandei fazer uma contagem lá, dar um count na tabela. Quando eu rodar isso aqui, ele vai despejar na tela para mim todos os comandos que ele mandou para o banco. Olha só. Então, se eu começar a olhar isso aqui, ó, então ele fez um select, aí fez outro select, e vai embora. Ó. Fez update, e vai embora. Até que ele fez aqui embaixo, fez um count. Tá vendo aqui o count? Ó, insert, vai embora. Todos os comandos que eu mandei para o banco, ele jogou na tela para mim porque eu fiz uma console. Posso usar isso para fazer depuração, otimização das minhas queries, ver o que está indo para o banco? Claro que eu posso. Lógico, tem que tomar cuidado para não deixar esse negócio rodando em ambiente de produção. Senão o negócio vai ficar complicado. Você vai encher o log muito rápido. Mas é um recurso interessante. Depois, se vocês entrarem lá no site do CodeFirst, você consegue entender um pouquinho mais como é que eu customizo isso. Como que eu instalo esse Night Build? Diferentemente de instalar o Entity Framework aqui usando o NuGet, o Night Build é um pouquinho diferente. O que eu tenho que fazer? Na minha solução aqui, eu uso aqui, dentro do referências, o botão direito, Manage NuGet Package, aí eu tenho aqui, ó, Night Build. E aqui eu tenho duas coisas importantes. Primeira, eu tenho que selecionar aqui que isso é que é para ele incluir os pré-releases, ou seja, são versões que não são release ainda, não é um alpha. É uma versão que está sendo gerada diariamente. Night Build porque todo dia à noite vai um camarada lá e faz o build do Entity. Não só do Entity, ele faz o build de várias coisas que estão lá. Então, além do meu pacote NuGet comum, eu tenho o Night Build. Se eu colocar o Night Build aqui e mandar ele procurar o Entity Framework aqui, não sei se eu vou conseguir trazer por causa da internet, ele vai trazer para mim o Entity Framework. Eu não vou conseguir achar aqui. Eu vou trazer o Entity Framework, que o último que eu olhei estava compilado com a data de ontem, 24/5. Eu mando aí, clicando nele aqui, eu mando instalar. Como é que você configura o Night Build? Você vem aqui no Tools, no Library Package Manager Settings, e aí eu venho aqui, ó, Package Sources, Night Build. Esse endereço que está mostrando aqui, lá no site do Entity, ele te mostra o endereço e te mostra como fazer para usar o Night Build. Então eu posso também ter um Entity Framework fresquinho todo dia ali com algumas melhorias que estão sendo lançadas e estar testando as mudanças, como eu fiz aqui com o caso do SQL. Tá? Lembrando de novo que isso é a versão alfa. Seguindo aqui,
Então, dentro desse site tem o roadmap do produto. O que estão fazendo, o que está planejado, isso você consegue entender ali. Quero colaborar com o projeto. Aqui também te disse como fazer isso. Então, todo o processo está ali. Aqui também coloquei o meu blog, carloscds.net. E tem um site de um camarada aqui, que é o Ron Miller, ronmiller.com, que é um engenheiro que trabalha no time do Entity Framework. Pessoal, valeu!